Eu costumo dizer que eu tive o maior privilégio que o empresário pode ter, que foi quebrar. Materialmente ou juridicamente, quebrar é muito ruim, não há dúvida. Mas se o foco é o aprendizado, quebrar é uma oportunidade ímpar. O que você aprende na quebra equivale a 10 MBAs. Culpa é diferente de responsabilidade. Culpa é quando você faz alguma coisa com a intenção de. Mas responsabilidade é quando você faz alguma coisa com a intenção de acertar e o resultado é ruim. Você não é culpado por isso, mas você é responsável por isso. Não importa o tamanho da empresa, não importa o momento da empresa. Importa o conceito que o empresário quer dar àquela empresa. Então, a partir do momento em que ele vai começar um novo negócio, é fundamental que ele comece com governança. É fundamental que ele comece com algumas regras que definam como vai ser o futuro da empresa. Uma coisa que é feita, mas previamente comunicada, pode ser plenamente aceita na governança. Agora, uma coisa que é feita e não é comunicada previamente pode ser um desastre em termos de governança. Não é proibido que um parente meu seja fornecedor da Pets. Agora, passa a ser um problema se eu não conto isso para o conselho. Um bom acordo de sócio, cláusulas discutidas e tratadas entre os sócios e entre as famílias e entre os membros da família, elas são de fundamental importância para a perenidade da empresa. É justo alguém da família ter um emprego só porque é da família? Não. Mas é justo alguém que é da família e que tenha competência para ocupar o cargo, não poder ocupar o cargo só porque é membro da família? É um erro igual, é a outra face da mesma moeda. Ser gestor, ser CEO de uma companhia é sobretudo um compromisso com o resultado. Porque se você não preserva resultado, o final disso vai ser danos a todos os stakeholders que vão estar em volta dessa empresa. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou o Thiago Salomão e eu estou aqui com o meu CEO, meu sócio, meu amigo Josué Guedes e estamos num lugar diferente, hein, Josu? Estúdio diferente ou uma sala de reunião? Uma sala, cara, só essa cadeira aqui já vale mais que o nosso estúdio, hein, cara? Verdade, eu vou te falar. Não, nosso estúdio melhorou pra caramba. Melhorou, não, tô brincando. E aí, Josu, onde é que a gente tá? A gente tá na Legend, né? Nossa parceira aí, completando aí 2 meses e pouquinho de parceria e a gente veio aqui gravar um episódio especial. O episódio especial merece um lugar especial, né? Bom, maravilha, os nossos parceiros da Legend aqui, a gente tá fazendo esse teste aqui, tem até uma plateia aqui, são 14 mil pessoas atrás das câmeras. Vocês vão perceber quando tiver algumas risadas, uns aplausos. Mas, bom, estamos aqui com Sérgio Zimmermann e Ramiro Becker. Josué, quem que é Ramiro? Ramiro Becker é um cara que a gente conheceu recentemente aí, começamos a estreitar uma amizade, uma parceria, né? O Ramiro, ele é advogado de formação, ele é CEO e founder partner da Becker Advogados, né? E membro consultivo de várias empresas familiares, né? Ele é especialista em sucessão e escreveu um dos mais importantes livros do segmento, que se chama Planejamento Sucessório nas Empresas Familiares. E o Ramiro, satisfação de receber aqui no Market Makers. Prazer é meu estar aqui com vocês. E o Ramiro, um baita parceiro dentro do M3 Club, já foi nos nossos eventos. Verdade. Então, uma satisfação enorme ter você agora desse lado da bancada. Maravilha, prazer grande. E ele tá com um amigo dele ao lado, né? O Sérgio Zimmermann. Bom, acho que talvez seja um rostinho mais conhecido tanto para investidores quanto também agora participando do Shark Tank. Então, mas quem que é o Sérgio Zimmermann aí, Josu? Sérgio Zimmermann é um empreendedor nato, né? Zimmermann cresceu no balcão do varejo, aprendendo ao cedo a operar, vender e, sobretudo, a ouvir clientes. Depois de tropeços que lapidaram sua visão, fundou a Pets em 2002, né? E transformou um pet shop em plataforma de produtos e serviços veterinários. Em setembro de 2020, realizou a IPO da Pets e, além de CEO da companhia, Zimmermann é Shark no programa Shark Tank e foi eleito um dos 10 melhores CEOs do país pela Forbes em 2025. E o Sérgio já deixa aqui o convite para vocês ouvirem o Zero ao Topo de 2019. A Pets nem era listada na bolsa ainda. E o Sérgio conta a história assim, espetacular de como um animador de festa, né, o Palhaço Salsicha, se tornou o fundador da Pets. Né, uma história de empreendedorismo, aquele raizão, né, foi criando várias coisas, criou depois a adega e foi perseverando, quebrou e depois veio junto com a Pets. E, bom, hoje... até tem coisas que a gente não pode falar muito ainda, que está ainda no processo do CAD ali, a Pets e Cobasi, que enfim, podem se tornar aí uma das maiores empresas do setor, já são as maiores do setor, e então muita honra de ter você aqui com a gente também, Sérgio. Salomão, Josué, Ramiro, prazer
poder trocar umas ideias aqui com vocês. E parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Valeu, valeu. Antes de começar o papo, recado dos nossos patrocinadores. Primeiro, a Ovo Comunicação, nossa super assessoria de imprensa, está com a gente desde o comecinho do Market Makers. Então, se você é uma empresa da nova economia ou de finanças, você tem que conhecer o trabalho da Ovo. Você pode entrar no site ovocom.com.br e clicar lá em contato que você vai ser atendido por alguém da equipe da Roberta, que faz um trabalho excelente junto com a gente e com várias outras empresas. E também Adapta. Se você gosta de inteligência artificial e de economizar, Adapta é o seu caminho. Você tem acesso a mais de 15 cursos e plataformas e ferramentas de inteligência artificial, tudo no mesmo login. Se você usar o adapta.org.br/marketmakers, você vai ter uma condição especial para acessar os serviços da Adapta. Você tem 30 dias grátis para testar e se não gostar, você pede seu dinheiro de volta. Tão simples quanto isso. Então, é isso. Se você gosta de economizar inteligência artificial, Adapta é o seu caminho. E o último, deixa eu para o Josué anunciar nossos grandes parceiros da Legend, né, Josué? É isso. Quando o patrimônio cresce, cresce também a complexidade, né? As pessoas têm que começar a falar de sucessão, proteção, gestão, e muitos ignoram esse problema até a hora que ele bate a porta, né? Por isso que o Market Makers fez essa parceria com a Legend. A gente se uniu para que você tenha acesso à mesma inteligência que guia grandes fortunas. Agora pode ser aplicado ao seu patrimônio. Então, se você quer ter acesso a essa inteligência da Legend, entre em contato aqui. A gente está com um link na descrição. Só você preencher esse cadastro e a gente vai entrar em contato com você e te explicar como é que você pode ter acesso a tudo isso daqui que a Legend tem. E temos hoje também uma LP especial. O que é uma LP? Uma landing page? Uma landing page especial aí de uma parceria com o Ramiro aqui. E se você toca uma empresa familiar, então esse recado é para você. O Ramiro, nosso convidado, liberou um download gratuito do seu livro, Planejamento Sucessório nas Empresas Familiares, e é um livro com uma linguagem muito prática que ele mostra como proteger o patrimônio, evitar brigas e garantir a continuidade. Então, se você tem interesse, o link está na descrição, só clicar e fazer o download agora ou depois do episódio acabar, que aí você já absorve tudo isso aqui e faz essa super leitura. Dados os recados, como é que a gente começa esse papo, Josu? Você começou com uma pergunta aqui muito perspicaz, eu acho que já daria essa direção aqui para o papo com o Sérgio. Chuta essa bola aí. Então aqui, ó, da queda ao playbook. Quando você olha para a falência que antecede a Pets, qual foi o erro mental, ou um erro não operacional, que mais te cegou na época? E como você institucionalizou esse aprendizado no processo decisório da Pets? Acho que vai ser legal você falar isso, Sérgio, até para pegar um pouquinho do que foi o Sérgio pré-Pets, né? Para o pessoal entender como um problema que você enfrentou ali te ajudou a moldar como um empresário hoje. Não, perfeito. Só para contextualizar, até chegar na resposta aqui, eu tive várias atividades anteriores, mas a que precedeu a Pets foi um atacado de alimentos de perfumaria que teve uma duração de 10 anos. Então, começou em 91 e finalizou no início de 2002. E essa atividade começou literalmente do zero. Era um vendedor com uma lista com 20 itens num atacado, num galpão absolutamente improvisado. E isso foi crescendo ao longo de 10 anos. Depois de 10 anos já tinha 300 vendedores externos, 300 funcionários internos, e era um dos 3 maiores atacados de atender com vendedor externo de São Paulo. Então, se tornou um atacado relevante em 2001. E aí eu costumo dizer que no final de 2001, início de 2002, eu tive o maior privilégio que o empresário pode ter, que foi quebrar. Evidentemente, quando você fala, você está de brincadeira que você vai falar que quebrar é um privilégio. E aí eu vou te falar, sim, eu escolhi falar que foi um privilégio porque eu escolhi o foco no aprendizado. É claro que se você pensar materialmente ou juridicamente, quebrar é muito ruim, não há dúvida. Mas se o foco é o aprendizado, quebrar é uma oportunidade ímpar. O que você aprende na quebra equivale a 10 MBAs. É muito bom ter carreiras lineares, empreendimentos lineares, mas esse tropeço te forja de um jeito diferente. E é nesse momento, quando você escolhe quebrar pelo lado positivo, que você, ao invés de ir para a janela apontar culpados, que é a tendência natural
de quando você sofre um revés, seja perder um emprego, ter uma falência, você vai lá e, o problema foi os juros, o problema é o banco, o problema é o fornecedor, o problema é o manicômio tributário. Você aponta culpados normalmente todos reais, não é que você está inventando. E, de fato, tudo isso contribui para uma quebra. Só que você não aprende nada com isso. Você só se sente um pouco mais confortável. E o que eu fiz foi ir para o espelho, ao invés de ir para a janela. Fazer reflexões de quais foram os erros que eu cometi, né? E quando eu comecei a fazer essa reflexão, começou a vir um sentimento incômodo, que é o sentimento da culpa. Putz, eu fui... E esse sentimento da culpa é ruim. E aí eu aprendi uma coisa assim, muito carinhosamente comigo mesmo, que culpa é diferente de responsabilidade. Culpa é quando você faz alguma coisa com a intenção de. Mas responsabilidade é quando você faz alguma coisa com a intenção de acertar e o resultado é ruim. Uhum. Você não é culpado por isso, mas você é responsável por isso. E saber diferenciar esses dois termos me protegeu e me fez muito bem, porque a responsabilidade te deixa forte, a culpa não. A culpa pesa nos ombros. E uma das grandes reflexões, talvez a principal delas que eu fiz, foi que na atividade anterior eu havia crescido muito rápido. E eu tinha multiplicado 3 estruturas, uma no interior, outra em Guarulhos e outra em um autosserviço na Marginal Tietê. E a gente, de uma empresa que sobrava um pouco de dinheiro, começou a ser uma empresa que faltava dinheiro. E eu fui aconselhado para reduzir a estrutura, para dar um passo atrás. E como eu empreendo desde criança, aos 18 anos eu comecei a oficialmente empreender no ramo artístico, eu pensei, ninguém vai perder um emprego por incompetência minha de não ter feito a previsão correta. Eu não nasci para demitir alguém que está trabalhando direito. E eu me recusei a demitir qualquer pessoa. Eu falei assim, a gente vai encontrar um jeito que não passa pela demissão das pessoas, né? A recomendação era demitir, sei lá, umas 150 pessoas para voltar um passo atrás e fechar uma unidade. Eu falei, não vou fazer isso. E ao não fazer isso, alguns poucos meses depois, eu estava fechando tudo e demitindo 600 funcionários, ao invés de demitir 150. Então isso foi um grande aprendizado. Quando você tem que tomar uma decisão difícil, você não tem que pensar nas 150 famílias nos 150 funcionários que têm família e vão perder o emprego. Você tem que pensar nos 450 que você está preservando. Então, esse é um pensamento que me deu assim, muita tranquilidade de saber que ser gestor, ser CEO de uma companhia é, sobretudo, um compromisso com o resultado. Porque se você não preserva resultado e se você não tiver... partindo do princípio que você não tem uma fonte infinita de recursos para suportar os prejuízos, o final disso vai ser danos a todos os stakeholders que vão estar em volta dessa empresa. Nossa, só nessa primeira fala já me veio 2 lições aqui, que a primeira é do nosso grande mestre que a gente acompanha, que é o Charlie Munger, e acho que é uma das frases mais legais dele, reverta, sempre reverta, né? Quando fazer o pensamento contrário. E essa aqui, né, de deixar de demitir 150 pessoas te fez demitir 600 pessoas depois. Então, se você tivesse feito o pensamento reverso antes, preservar 450. Exato. Isso aí. E quando você falou da quebra, já lembrei na hora do episódio que a gente teve com o Sérgio Rial aqui, que foi um dos mais emblemáticos que a gente teve, que ele falou assim, nunca desperdice uma noite mal dormida. Porque certamente você teve muitas noites mal dormidas naquela época, mas ele fala, uma noite mal dormida é o momento que você está refletindo com você mesmo. Certamente tem alguma coisa te incomodando e você vai passar muito tempo pensando em você. Então, aproveitar até os momentos ruins, que eles vão te trazer aprendizados. Exatamente. Muito bom, muito bom. Eu queria saber um pouco de como que isso moldou a sua visão para depois você ter construído a Petz, né? Eu acho que deve ter sido um impacto grande ali, né, para você ter vivido todo aquele momento e essas reflexões que você trouxe, mas você falou, cresci muito rápido. Quando você foi ali na Petz, então você tomou a decisão de crescer um pouco mais devagar? Você não demitiu aquelas pessoas quando precisou na Petz? Você fez esse tipo de coisa, você começou a aplicar na Petz logo após a construção do que você estava fazendo? Então, Josué, aqui é importante resgatar um fato. Aos 18 anos,
eu concluí o curso de edificações na Escola Técnica Federal de São Paulo. E falei, chega de estudar. Não quero tentar prestar faculdade, não quero nada, eu quero trabalhar. E fui trabalhar. E sem sequer ter tentado passar em alguma faculdade. E esse atacado, como eu disse há pouco, ele cresceu em 10 anos, um crescimento exponencial. No início, quando o negócio é pequeno, você tem um negócio nas mãos, e eu sempre agi muito com a intuição de comércio. Mas quando o negócio passa a ter 300 vendedores, você precisa de um conhecimento de gestão que eu não tinha. E eu comecei a sentir a falta de conhecimento, a falta de academia para me ajudar no negócio. Eu estava só lidando com intuição. Então, dos reparos que eu procurei fazer com a minha própria vida foi reconhecer que me faltou estudo. E aí, aos 33 anos de idade, eu voltei a estudar. Fui fazer administração, concluí o curso de administração, fiz uma MBA de varejo na FIA, que é com os professores da USP. Depois fiz uma extensão internacional de varejo dos Estados Unidos, uma extensão na Europa para entender varejo americano. Então, é uma combinação, e eu descobri que esse é o melhor dos mundos. A combinação de muita experiência, muita barriga no balcão com a academia. E é isso que a Pets foi montada com sob esse pano de fundo. A experiência de muita intuição no negócio anterior, só que dessa vez com conhecimentos de planejamento, de qual que é o nível aceitável de uma dívida, e respondendo objetivamente a sua pergunta, eu não tive, felizmente até o momento, a oportunidade de aplicar ao caso de demissão, porque a Pets, ao contrário da atividade anterior, ela fez uma carreira e tem feito nesses 23 anos uma trajetória que não precisou se dar um passo atrás, pelo menos de forma estrutural. É claro que teve micro passos atrás, que é natural, que eu costumo dizer que uma empresa que quer inovação é muito mais barato testar, medir, ou escalar ou abortar. Então, nesses 23 anos, teve vários projetos que a gente fez, testou, foi bem, escalou, e o que não foi bem ficou para trás. O que fica conhecido, o que entra para a história, são os que foram escalados, né? Mas por detrás de cada projeto escalado tem 10 que foram abortados. E é legal você contar por que a Pets. Porque quando eu ouvi sua história, a gente conhece muitos empreendedores apaixonados pelo próprio produto. A gente mesmo aqui até sofreu um pouco com isso no nosso começo, né, Josu? Nós somos apaixonados pelo que fazemos com o podcast. Uhum. E queria escalar isso. E a gente percebeu que talvez a gente precisava moldar o nosso produto para que, embora a gente fosse apaixonado por ele, o mundo não era, né? A gente tinha que entregar algo que fosse mais útil para o resto do mundo. E o seu exercício de definir uma pet shop, né? Não chegou diretamente ali. Você não é um pai de pet, o cara que é super apaixonado por cachorro. Foi quase que uma decisão de ir pesquisando o mercado e falar, pô, tá aí, talvez tenha aqui uma oportunidade, porque você visitou ali os concorrentes, porque a ideia inicial não era fazer uma pet shop. Né? Só deixando claro, a vida inteira eu tive pet e sempre adorei pet. Não, tá, né? Eu também, mas só dizer que a gente não tá aqui com a aspirante a Luísa Mel, assim, aquela isso. Coisa... Mas o que acontece é que eu vejo muita gente que entra nesse segmento apenas por essa razão. O que me parece um equívoco. Uhum. Eu costumo dizer, se você ama pets, tenha pet, mas não tem uma loja pet, porque são coisas absolutamente distintas, né? Então, eu gostar de pets, eu ter tido pet a vida inteira, jamais seria motivo para entrar no ramo pet. E acho que essa distinção é super importante. O que eu sou apaixonado? Eu sou apaixonado pelo varejo. Eu sou apaixonado por entender consumidor. E aí, pode ser o segmento pet, pode ser, só que aí une uma coisa que eu já gosto naturalmente dos pets com uma coisa que é o varejo. Mas ter essa consciência de que você não pode se apaixonar pelo produto ou pela atividade que você vai fazer, imaginar que é assim que você vai fazer a gestão,
Me parece que é, infelizmente, até um equívoco recorrente que se comete. E eu me perdi na resposta. Não, por que você... Por que pets? Por que uma pet shop? Perfeito, isso. Exatamente essa era a pergunta. Não era para ser a Pets. E por que não era para ser a Pets? Porque eu sempre fui morador da Zona Leste de São Paulo. Até então. E como morador da Zona Leste, a minha referência do segmento pet era um varejo de segunda linha, no sentido de que era um varejo mais informal, pequeno, que essas casas de ração que você entra tem um cheiro muito forte de ração, essas coisas. E, assim, a minha esposa, à época, que comprava para os nossos pets nessas casas, eu nem era muito de frequentar, porque para mim não era exatamente um local prazeroso de ir para comprar um saco de ração ou os acessórios. E eu achava que tinha que ser uma perfumaria de varejo. Eu tinha um ponto na Marginal Tietê e, para mim, eu tinha que recomeçar nesse ponto, que era um ponto que estava totalmente reformado, num ponto importante da Marginal, na ponte da Vila Guilherme. E perfumaria de varejo me desaconselharam, porque a Marginal era trânsito de carros e não de pedestres. Aí eu pensei numa mega loja de brinquedos, afinal eu tinha 4 filhos, costumo brincar que pelo menos eu economizaria nos presentes de Natal, Ano Novo, aniversário. Mas me desaconselharam por conta da sazonalidade e das redes que já existiam no setor de brinquedos. E eu tinha um cunhado que fazia shampoo para cachorro no quintal da casa dele. E aí esse cunhado falou, por que você não pensa numa pet? Veja, Salomão e Josué, que esse ponto tinha mais de 2.000 metros quadrados. A minha cabeça era, pet é uma coisa de 100 metros, 200 metros, daquele comércio que vende uma ração. Eu descartei na hora, não faz sentido pensar no negócio pet. Mas ele insistiu que eu deveria considerar que era um mercado que estava crescendo e tinha um futuro bom. Eu falei, tá bom. Eu chamei o gerente da Pedigree, envergonhado, e mostrei para ele o ponto que eu tinha. Eu falei, você acha que tem alguma coisa a ver montar uma pet aqui? Depende. Você está pensando em montar no estilo da Cobase? Foi Cobase? O que é Cobase? Nunca tinha ouvido falar isso, em 2002. Ele me deu o endereço. A Cobase tinha 3 lojas em São Paulo, no CEAGESP, na Giovanni Gronchi e no Walmart de Osasco. Quando eu fui visitar essas 3 lojas, que eram lojas de mais de 2.000 metros quadrados, imediatamente eu tomei a decisão de entrar para o segmento. Fui visitar a loja, eu falei, não, aí eu vou entrar. Por que eu tomei a decisão imediata? Porque eram 3 lojas que atendiam a Zona Sul e Oeste de São Paulo. Eu, como morador da Zona Leste, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. E eu sabia que um morador que queria uma loja com aquela qualidade precisava se deslocar a 40 minutos, 60 minutos de trânsito da Zona Leste e Norte para ir até uma loja da Cobase. Eu falei, bom, se tem sentido São Paulo ter 3 lojas na Zona Sul-Oeste, cabe uma loja para a Zona Leste e Norte. Então, a decisão de entrar para o segmento foi perceber que tinha uma Cobase com 3 lojas e que eu poderia ter uma loja e quando você monta uma coisa, você precisa pensar que valor que você adiciona para a sociedade. Nesse caso, o valor seria economia de trânsito. Se eu fizer uma coisa minimamente parecida com a Cobase, as pessoas poderiam evitar esse deslocamento de conseguir uma loja Cobase. E o que eu achei muito legal na sua história é como você fez a pesquisa de campo para montar a Pets. Né? Porque, começar do zero uma pet shop, como é que você vai montar o estoque, onde vai? Então você praticamente passou dias ali na Cobase, né, vendo o que era feito e o que não era feito, né, até para você na hora de criar a pets, falar, isso aqui eles podiam fazer melhor, vou fazer aqui na minha loja, né? Então, exatamente. É aquela coisa do empreendedor que tá na essência mesmo, né? E assim, a parte mais fácil é tomar decisão, vou fazer. Tá bom, e agora, como eu vou fazer? Aí eu comecei a andar nos corredores da Cobase com o olhar de quem quer entrar no negócio. Uhum. E aí eu me desesperei. Porque imagina, egresso de uma falência, praticamente sem capital, assim, capital para dar um tiro, ou acerta ou não sei exatamente o que iria acontecer. Eu falei, eu não sei por onde começar esse negócio. Porque eu não conheço os fornecedores, são produtos que pouca coisa tem de comum com a atividade de atacado que eu tinha. Eu entendia mais da parte de pet food, mas nos acessórios, em serviço, eu não entendia absolutamente nada. Eu falei, como é que eu começo? Eu falei, já sei.
A Cobasi tem 3 lojas aqui, por que eles não abrem uma filial e eu posso ser um sócio local? Ou, se eles não quiserem abrir uma filial, uma franquia, eu posso ser um franqueado deles. E com essa ideia na cabeça, eu fui falar com o gerente para querer falar com os donos da Cobasi sobre esse assunto. E o gerente me barrou, ele perguntou o que eu queria falar com os donos. Aí eu expliquei, ele falou, os donos não atendem esse tipo de interessado. Aí foi, ferrou. Eu falei, então me fala uma coisa, me conta o que mais vende aqui e se você faria um preço diferente para eu fazer uma primeira compra aqui com vocês. Foi a primeira ideia que eu tive. Pô, ele me dá, sei lá, 20%, 30% de desconto, pelo menos eu começo, depois eu aprendo. Ele falou, olha, o que vende é o que está na loja. E a Cobasi não tem preço diferente para atacado ou para varejo. O preço é o da gôndola. Aí ferrou. Aí não tem jeito, aí eu vou ter que aprender. Aí eu fiquei 10 dias consecutivos indo à loja da Cobasi, no CEAGESP. Eu passava algumas horas por dia lá, observando o consumidor, observando o que a Cobasi fazia muito bem feito e o que eles não prestavam atenção. E assim nasceu a Pet Center Marginal, cujo objetivo era ser uma única loja para sustentar meus 4 filhos. E era uma loja que era inspirada na Cobasi, mas não era uma cópia da Cobasi. Porque eu sabia que se eu fizesse uma cópia, o dia que eles encostassem na gente, a gente estaria morto. Então eu precisava fazer uma coisa que tivesse alma. Uhum. E ter alma nesse caso foi tudo que eles não prestavam atenção foi o que a gente prestou atenção. E tudo que eles faziam muito bem feito, a gente aceitou que no máximo a gente tentaria fazer parecido com eles. Mas provavelmente eles ainda seriam melhor. E de fato foram assim por muito tempo melhores. E aí a gente, ao longo dos anos, foi tirando a diferença. Muito bom, muito bom. Deixa eu trazer o Ramiro aqui pro papo. Acho que, Ramiro, o Sérgio comentou aí, antes de trazer toda essa explicação da construção da Pets, ele falou sobre erros, né? Isso. E você está muito acostumado a olhar para empresas familiares, né? Isso. O que você tem visto de erros que são comuns dentro dessa área de quem toca empresas familiares? E aí eu acho que pode abordar diversos aspectos e também olhar um pouco para essa questão que muitas pessoas deixam de olhar, que é a questão da sucessão, né? Isso. Eu acho que o primeiro ponto é a questão da governança. Eu tenho certeza que a Pets tem um sistema de governança bem aprimorado e essa governança na área que eu atuo é uma governança voltada para o jurídico. Então, pode ter certeza que uma empresa que nasceu, como o Sérgio nasceu, familiar, ela, com o tempo, ela foi evoluindo para fazer seu acordo de sócio, ela foi evoluindo para poder ter o seu sistema de governança redondo, não é? Então, assim, na área jurídica, existem várias formas de você contribuir para essa governança. Sendo uma empresa familiar, um protocolo de família, sendo também uma empresa familiar ou não familiar, um acordo de sócio, e dentro disso, certamente um planejamento sucessório, né, que passa por várias vertentes, dependendo de caso a caso. Mas um planejamento societário e sucessório, ele contribui demais para o dia a dia de uma empresa familiar, certamente deve ter contribuído aí para o caso da Pets. Me permite só comentar uma coisa aqui na resposta do Ramiro. Ele está falando sobre governança, e às vezes eu tenho a impressão que quem nos escuta, às vezes acha que governança é um tema de multinacional, um tema só de empresa de capital aberto, ou de empresas familiares já de um tamanho maior. E aqui eu quero lembrar, a quem nos escuta, que uma das primeiras atividades que eu tive foi um pouquinho antes do atacado, foi uma adega. E essa adega, ela ficava no lugar de uma sala da minha casa. Então, a gente morava literalmente nos fundos da adega, tá? Até repetindo o fato que meu pai tinha uma confecção de roupas infantis, a gente morou nos fundos de uma confecção de roupas infantis. Anos mais tarde, eu estava morando no fundo de uma adega. E o que acontece? Quando você mora, confecção você não consome de qualquer jeito. Mas uma adega tem Coca-Cola, tem cerveja, tem tudo. No final de semana a família vai almoçar em casa. Qual que é o natural? Você vai na adega e pega uma Coca-Cola, pega uma cerveja. Isso super natural. Eu nunca permiti que familiares, ou eu, ou a minha esposa, ou meu pai, ou meus irmãos, fossem na adega, pegassem uma garrafa de Coca-Cola e não assinassem um vale e depois tivesse o acerto financeiro disso. Mesmo com a adega fechada lá, pegando, porque isso isso é a governança num micronegócio. Por quê? Como é que você vai medir o resultado da adega se
passa um sentimento de que aquilo não tem dono. Você pode pegar como se a Coca-Cola não tivesse custo só porque você tem a adega. Tem custo. Então você tem que saber diferenciar o bolso da pessoa física do bolso da pessoa jurídica. Então governança começa com micronegócios. E depois, naturalmente, a governança vai se sofisticando, como o Ramiro falou. Desculpa a interferência aqui. E aproveitando aí a colocação de Sérgio, essas regrinhas elas vão estar dentro do protocolo de família ou dentro de um acordo de sócio. Existem regras claras no acordo de sócio que afetam a família e existem regras claras no protocolo de família que afetam os sócios da empresa, no empresa familiar. Então, eu acho que esse é uma governança micro que Sérgio começou, que se estendeu para o macro, que chegou aí ao tamanho da Pets hoje. É muito bonito falando, mas na prática deve dar um trabalho do caramba, né? Dá. Porque lidar com pessoas... É verdade. Cada Família pessoa é uma ainda, pessoa, né? E ainda em família. É verdade. Mas como é que é para fazer isso entrar na prática? Assim, tem... Veja, primeiro... Porque cada família também tem a sua peculiaridade, né? Tem até aquela coisa do... É minha empresa, é meu jeito, Isso. Eu digo sempre que não tem uma receita de bolo para isso. Cada família tem uma característica diferente. Então, a gente faz uma reunião preliminar para entender a característica daquela família. Entender o processo sucessório. Se os filhos vão entrar na empresa, se não querem que os filhos entrem na empresa, se a pretensão é partir para um IPO, eventualmente, ou não, ou concentrar o negócio no núcleo familiar. E aí, de acordo com cada informação que a gente recebe, a gente vai trazendo a medida para dentro do acordo de sócio e do protocolo de família. Obviamente que a gente olha outras vertentes também. Por exemplo, numa empresa familiar de segunda, terceira geração, a gente se preocupa muito com essa geração segunda, terceira. Por quê? Porque geralmente a gente vai precisar fazer um contrato de namoro, a gente vai precisar fazer um pacto pré-nupcial, estabelecendo um regime de separação de bens em regra, e hoje com uma novidade importantíssima que veio aqui do Estado de São Paulo, que se permite a renúncia recíproca do direito de herança. É uma coisa que surgiu de 60 dias para cá aqui em São Paulo, 90 dias para cá, talvez no máximo, que pouca gente está utilizando ainda, mas que já tem cartórios, principalmente aqui em São Paulo, que se permite, no regime de separação de bens, você fazer com que as partes renunciem também ao direito de herança. Porque hoje a legislação do Brasil ela tem um vácuo aqui. A pessoa se casa no regime de separação de bens ou faz um pacto pré-nupcial no regime de separação de bens, enquanto estiver vivo, está tudo tranquilo. Os bens não se compartilham. Mas no caso de um falecimento, no caso de abertura de uma sucessão, o cônjuge sobrevivente ele se torna herdeiro, mesmo no regime de separação de bens. Então, existem instrumentos jurídicos adequados para se proteger o membro dessa família empresária, que pode ser um contrato de namoro, que o contrato de namoro, no fim do dia, ele evita a constituição de família, ou seja, não gera nenhum direito, nem na vida, nem na morte. É um instrumento muito eficaz, o contrato de namoro, nas empresas familiares, principalmente. E esses pactos de separação de bens com cláusula de renúncia recíproca de direito de herança. É outra ferramenta importante de governança jurídica nas empresas familiares, que é óbvio que tem empresas que querem, tem empresas que não querem. Por exemplo, nos protocolos de família, a gente costuma colocar uma regrinha que os membros da família são proibidos de prestar fiança ou aval em operações fora do negócio familiar. Isso dá um conforto ao membro da família a partir do momento em que chega um parente, um sogro, um tio, alguma coisa do tipo, e diz, vem ser meu fiador no contrato de locação, vem me dá um aval aqui para pegar um empréstimo no banco. Ele vai dizer, eu tenho um pacto na minha família que me impede de fazer isso. Então, existem várias formas de a gente colocar isso aí, ou no protocolo de família, ou no acordo de sócio, né? E o planejamento sucessório como um todo, eu digo sempre o seguinte, é você pensar nos seus filhos e nos seus netos. Tem um caso interessantíssimo, que eu até falo aí no meu livro, obviamente eu não posso mencionar de quem foi, que foi feito um planejamento sucessório, um casal só tinha uma única filha, esse casal doou o patrimônio deles para essa única filha, mas doou sem cláusula de reversão. Resultado, essa filha casou numa sexta, no sábado ela pegou uma estrada e bateu de frente com um caminhão de cana junto com o marido, ela morreu na hora. Então, todos os bens dela passaram-se para o marido, porque o marido sobreviveu durante 3 dias. Só que no 4º dia o marido faleceu. Ou seja, os bens dos pais dela passaram para os pais do marido. E hoje tem esse problema de, eu quero meus bens de volta, e a lei diz, não, os bens pertencem hoje a ele.
Por quê? Porque esse planejamento ele deixou de atender um requisito essencial, que é a cláusula de reversão, junto com outras cláusulas importantes no planejamento sucessório. Isso para uma empresa familiar é fundamental. Veja, esqueça esse exemplo de 4 ou 5 bens particulares e traga isso para umas cotas de uma empresa. Imagine você doar para seus filhos as cotas de uma empresa e você perder essas cotas para os pais do marido dos seus filhos, da sua filha. Então, isso tem uma gravidade, tem uma importância grande. Então, quando a gente pensa em planejamento societário e sucessório, a gente apresenta para os clientes essas situações e diz, o caminho para resolver é esse, o caminho legal, o caminho dentro da lei, ou através de uma holding, ou através de uma doação, ou através de um testamento, enfim. Mas tudo isso vem em conjunto ou esse estatuto de família pode vir antes? Porque parece que isso é até mais importante do que... Total. Isso são fases. A gente, quando entra numa empresa familiar, a primeira ferramenta que a gente sugere é o acordo de sócio. Não é? Porque eu entendo que é a ferramenta de maior relevância. Já faz o macro. Depois disso, tem empresa que opta em ter um conselho de família e um protocolo de família. Não necessariamente as empresas têm um conselho de família ou um protocolo de família, mas, em regra, nas empresas familiares tem esse instrumento. E, em paralelo a isso, a gente pensa na questão societária, que aí entram as doações, as constituições de holding de controle de negócio, de holding patrimonial e as doações com as cláusulas restritivas, né? Principalmente quando você tem filhos que não tenham filhos ainda, porque nesse exemplo que eu dei, se essa menina que morreu tivesse um filho, os bens passariam para os filhos dela, né? Ainda que o marido fosse herdeiro porque era casado de separação de bens, mas desceria aqui para os filhos. Nesse caso, os pais dela perderam o patrimônio para os pais dele. Mas então a ordem é acordo de sócios, aí depois o acordo de família, o protocolo de família, e aí... E você falou também do conselho de família. O que é o conselho de família? O conselho de família é um órgão que regula as questões familiares aplicáveis ao negócio da família. Tá, mas é uma pessoa de fora que não é da família, olhando pela família? É isso? Não necessariamente. Pode ser, de repente, uma pessoa da família que seja designada para poder representar e coordenar aquele conselho. Tá. Então, encontros anuais, encontros semestrais, trazer uma pessoa como o Sérgio, por exemplo, que consegue dar uma visão macro aí de um negócio. Então, o papel de um conselho de família está retroalimentando a família e os membros da família com informações e preparando também. Tem conselho de família que a gente estruturou que existem regras de entrada da segunda e terceira geração na família. Então, precisa ter os requisitos, precisa ser formado, precisa ter estagiado 2 anos em outra empresa, precisa ter trabalhado por 2 ou 3 anos em outra empresa de outro segmento que não tem nada a ver com o negócio da família. Então, não existe uma receita. Existe assim, cada família vai construindo, a gente dá as opções e cada família vai construindo a sua medida. Posso fazer uma pergunta para o Ramiro aqui? É que eu fiquei com uma curiosidade aqui, Ramiro. Assim, você falou do casamento com separação de bens, eventualmente até com renúncia recíproca de herança. Só que isso entra muito na vida pessoal dos membros da família. Perfeito. Isso é uma recomendação ou é uma obrigação? Porque se é uma obrigação, um membro da família não pode falar, a vida é minha e eu vou casar com comunhão total, com comunhão parcial, porque eu simplesmente a minha relação que eu tenho com a minha futura esposa não cabe separação e eu não quero me casar assim. Como é que fica uma situação dessa? Isso, em regra, está previsto no acordo de sócio. Ou seja, e existe uma cláusula, inclusive, que é o gatilho de saída dele. Se ele descumprir o acordo de sócio, ele recebe a indenização dele pelas cotas de acordo com o patrimônio líquido, por exemplo, e ele sai da sociedade. Por isso que o acordo de sócio vem antes de tudo. Vem antes de tudo. Mas um filho não está no acordo de sócios. O filho de quem está no acordo de sócios, que seria o herdeiro, ele pode estar casando com comunhão parcial de bens e ele não está respondendo pelo acordo de sócios. O filho está no protocolo de família. Protocolo de família, protocolo que de família, uma sugestão... Que é uma sugestão adicional ao acordo de sócio. Mas não uma obrigação. Se eu tivesse uma empresa familiar, eu teria como uma obrigação. Mas não existe nada que obrigue. Tá? Mas aí, para ter eficácia, é necessário que os filhos anuam. Okay. Muito bom, muito bom. Uma aula de sucessão aqui.
Eu fiquei com vontade de voltar um pouco Eu na ia história do falar Sérgio. isso. Então vai lá. Não, mas puxa aí. Eu acho que também escutei esse podcast, ficou muito legal ali do Zero ao Topo, contando um pouco da sua origem ali, né? E a gente tá falando de família aqui, não de problema em específico, né? Mas começamos a falar de família. Queria saber um pouco dessa sua origem ali com seu pai, né? Um pouco do que você vivenciou, e eu acho que isso também te moldou, né? Em termos de cabeça de empreendedor e tudo isso, e achei muito interessante essa questão que você colocou. Acredito que você deve ter aprendido muito de intuição nessa fase da vida, que depois você buscou a formação acadêmica, né? Mas o que é essa intuição da barriga no balcão ali? Eu nasci no bairro do Brás, eu falo literalmente no comércio, porque a casa tinha quarto, cozinha e loja. Né? No lugar da sala, meu pai tinha feito uma confecção de roupas infantis. E meu pai, ele me estimulou muito a duas coisas que fizeram muita diferença na minha vida. Antes de eu me alfabetizar. Então, com 4, 5 anos de idade, ele me estimulou, primeiro, a jogar xadrez. Segundo, a fazer matemática de cabeça. Problema, ele passava o tempo todo problema de matemática. Eu ia dormir, ao invés de ele me contar uma historinha do Chapeuzinho Vermelho, sei lá, para dormir, o que eu pegava no sono com ele me passando problemas de matemática. Essas duas coisas de desenvolver muita conta desde criança, junto com o xadrez, tiveram um papel muito importante como diferencial competitivo na minha vida estudantil e depois na minha vida de negócios, em todos os negócios que eu fiz. Porque enquanto eu tinha lá, de um lado da negociação, lá um fornecedor com um monte de calculadora e fazendo conta, não sei o quê, eu já estava 2 passos na frente e às vezes eu montava uma coisa mentalmente e aí eu apresentava de um outro jeito que podia ser interessante para mim e que aí ele topava fazer, tudo por conta dessa agilidade mental para pensar estrategicamente e matematicamente. E só aproveitando a audiência aqui do programa, por conta disso, no momento que teve o IPO, eu senti muito que eu estava recebendo muito da sociedade e que eu queria começar a retribuir. E uma das primeiras iniciativas de retribuição que eu tive foi criar um Instituto José Zimmermann, que hoje funciona inclusive em Taboão da Serra, que é um instituto voltado para crianças obrigatoriamente da escola pública, hoje tem 120 crianças matriculadas, para o ensino de xadrez e matemática de cabeça, não é matemática formal da escola, não. Então, essas crianças de 7 a 12 anos, elas frequentam lá diariamente com professores de matemática, professor de xadrez, porque a minha tese é que se isso fez diferença na minha vida, por que não poderia fazer diferença na vida de outros? E eu acredito demais em que se a gente quer transformar o país, a mobilidade social é uma das coisas mais importantes que nós temos através da educação. Você passou isso para os seus filhos também? Sim, mas acho que não com a mesma intensidade. Por quê? Há uma diferença significativa. O meu pai, eu vivia o comércio com meu pai. Né? Como eu disse, a gente morava nos fundos de uma loja. Já com os meus filhos, a gente não teve a situação de viver nos fundos de um comércio. Então, pelo contrário, eu acabava ficando muito tempo no comércio e tive um tempo de convívio mais prejudicado com os meus filhos, principalmente os 2 mais velhos. Então, acho que a oportunidade de tempo que eu tive de convívio com meu pai não foi exatamente a mesma que eu tive com os meus filhos. Bom, quando tiver netos, pode morar no fundo de uma das lojas da Pets. Acho que eles não vão querer. Pô, mó legal, adoro ir na Pets. Sérgio, essa questão da sua formação intelectual de liderança, né? Acho que tem alguns aspectos aí, acho que podem ser abordados, né? Acho que dá para ver muito bem essa questão da construção, de como você pensa, né, os negócios, né? Acho que é bem interessante. A gente está acostumado, às vezes, a falar com pessoas que são muito apaixonadas por uma visão, por uma coisa, outras pessoas que são mais racionais e que conseguem enxergar o comércio mesmo como oportunidades, né? Então, enxerguei uma oportunidade ali, vou e tomo aquela decisão. Mas olhando para o aspecto de, depois que colocou o negócio de pé, começou a tocar, você dentro do negócio ali, você
como você se enxerga como um líder, né? O que é liderança para você? É uma forma de mais feedbacks? Você tem um jeito um pouco mais proativo? Você gosta de delegar? O que é liderar? Bom, essa é uma excelente questão, porque a liderança é uma coisa que a empresa não consegue nomear alguém líder, né? Você consegue nomear alguém gerente, você consegue nomear diretores, você consegue nomear vice-presidentes, você consegue inclusive nomear presidentes. Um conselho nomeia um presidente. Mas nenhum desses órgãos nomeia líder. Porque o líder, ele é, sobretudo, um reconhecimento da equipe. E nem sempre quem tem o cargo de chefia é que tem a questão da liderança. Isso, inclusive, acaba quando a gente tem, no nosso caso, 260 lojas de varejo. Não é raro você ter uma loja que você nomeou lá um gerente, mas no detalhe você descobre que o líder da loja não é o gerente. Às vezes é o encarregado, às vezes até um atendente, que não tem nenhuma hierarquia sobre os outros. Mas o que leva alguém a ser reconhecido como líder? Eu diria que a grande diferença é que, às vezes, um chefe, quando pega um cargo, ele imagina que ele tem lá os seus subordinados prontos para servi-lo. E um líder, quando pega um cargo, ele tem a plena consciência que ele está lá para servir e não para ser servido. E servir significa como é que eu posso apoiar os meus subordinados, como é que eu posso fazer com que eles extraiam o melhor, como é que eu exerço empatia o tempo todo com eles, como é que eu me preocupo com o desenvolvimento deles. E quem tem o chefe, ele consegue reconhecer quando o chefe está numa relação que tá lá para não quer nem saber do que você faz ou deixa de fazer, que ele toma tudo que você faz, inclusive, e usa em nome dele para dizer que foi ele que fez. Quando você faz alguma coisa certa, talvez ele não te dê nenhum feedback que foi legal, mas quando você faz uma coisa errada, ele faz um showzinho para mostrar quem tem o poder lá e causa um constrangimento público para você. Um chefe que faz isso, ele vai continuar sendo chefe, mas ele jamais vai ser líder. Jamais a pessoa vai aceitar que aquele cara é líder de alguém. Porque a pessoa vai falar, eu jamais gostaria de ser que nem esse cara. Se um dia eu estiver na posição dele, eu não quero ser que nem ele. Alguém que pensa desse jeito, com certeza, não tem um líder pela frente. Já quando você tem um líder, é o contrário. Você fala, caraca, puta, o dia que eu estiver lá, eu quero fazer isso, porque ele me inspira. E inspirar significa, antes de mais nada, cuidar de pessoas. E tem um livro maravilhoso sobre esse tema, que é O Monge Executivo, e que ele fala sobre o princípio da liderança servidora. E a liderança servidora é justamente o princípio da pirâmide invertida, né? Enquanto numa organização tradicional está todo mundo olhando para o alto para ver qual é o cargo acima, de forma que está todo mundo olhando para o CEO como sendo a coisa mais importante numa companhia, numa empresa que pratica a liderança servidora, o CEO não é olhado por ninguém. O CEO é que está olhando para todo mundo. Então, tem o CEO, tem os diretores, tem os gerentes e tem a base. E a base está todo mundo olhando para o nível abaixo. E a base está olhando para quem? Para o consumidor. Então, esse é um princípio super legal do livro. Numa organização tradicional hierárquica, está todo mundo de costas para o cliente. Porque todo mundo é uma organização cuja finalidade é o que eu faço para virar gerente, o que eu faço para virar diretor, o que eu faço para virar presidente. Numa empresa que tem a liderança servidora, o presidente, como é que eu desenvolvo meu diretor, o diretor, como é que eu desenvolvo meu gerente, o gerente, como é que eu desenvolvo minha equipe, e a minha equipe, como é que eu atendo melhor meu cliente. Então, e isso volta em forma de feedback, porque é uma equipe que está ouvindo o cliente, que passa informação, a informação circula, e isso torna empresas muito mais conectadas com o consumidor. Eu não vou dizer que outro tipo não funcione, porque a gente tem casos de empresas que funcionaram desse jeito, mas principalmente para as novas gerações, empresas que não têm propósito, que não têm respeito, que não têm a cultura da diversidade, mas não a cultura da diversidade por força
para cumprir uma cota ou por qualquer coisa assim. A cultura da diversidade é real. Que eu nunca tive uma coisa formal de diversidade, mas o que eu carreguei a minha vida inteira foi que a diversidade melhor que você pode ter numa empresa é a diversidade quando você sabe tratar todo mundo como ser humano. Então, a minha empresa tem mais de 8.000 pessoas hoje. A diferença entre quem faz a limpeza de uma loja, quem está no caixa, quem é gerente dessa loja ou quem é veterinário dessa loja e o presidente da empresa, a diferença é zero se a gente pensar como ser humano. Como ser humano, todos são absolutamente iguais e merecem o respeito da mesma forma. Agora, evidentemente, a gente tem diferença de funções e diferença de salários e diferença de responsabilidades. Isso é claro que nós temos. E muitas vezes, a pessoa que tem um salário muito menor que o meu e que tem uma função muito diferente da minha é a pessoa mais importante para o meu negócio junto ao consumidor. Por exemplo, nesse instante que eu estou dando a entrevista, nesse instante tem um consumidor passando num dos checkouts de uma loja. Aquela relação com o operador do checkout, ela é muito mais decisiva para fidelizar o consumidor do que qualquer coisa que o presidente da empresa fale. Então, reconhecer essa importância e reconhecer que não tem cor de pele, que não tem religião, que não tem opção sexual, nada disso importa quando você realmente entende que por detrás de qualquer uma dessas situações existem seres humanos. E aí, naturalmente, não por acaso, a nossa empresa é absolutamente diversa, porque ela nunca utilizou essas questões como fator para ajudar a promover alguém e muito menos como fator para prejudicar a ascensão de alguém. Muito bom. Eu pensei numa pergunta aqui que vale para os dois. Aí até pensando no Sérgio agora como empresa com 8.000 funcionários, e pegando um pouco do que o Ramiro já ensinou aqui, a pergunta é bem simples. Minha empresa deu certo. E agora? Acho que é nessa hora que as pessoas vêm te procurar. Isso. Então eu queria que você fizesse um playbook, até assim, pensando no... Quando que uma empresa familiar tem que te procurar? E para você, Sérgio, você teve ali seus empreendimentos antes da Petz, aprendeu muito com eles, mas foi com a Petz que você estourou, né? Uhum. A empresa cresceu, IPO, agora 1 bilhão de faturamento por trimestre, enfim, a empresa tá num tamanho absurdo. O que mudou no Sérgio lá da adega, o Sérgio dos empreendimentos menores para o Sérgio de agora? Até tanto de hábitos, costumes, até nesse lado mais o que você botou em prática. Então, um conselho teórico e um conselho prático aí para quem chegou lá. Pela teoria primeiro. Sabe que o conceito de teoria, isso eu vi na MBA, uma frase que eu achei ótima. Teoria é o estudo das melhores práticas. Exatamente. Exatamente. Bem, antes de tudo, eu venho de empresa familiar. Tá? E eu venho de uma empresa familiar que se findou por falta de governança. Então, eu ainda comentava com o Sérgio um pouco antes da gente começar, da importância desse tema na minha vida. Então, eu acho que a empresa ela tem que, desde o nascimento dela, e aí é o que o Sérgio disse um pouco tempo atrás, não importa o tamanho da empresa, não importa o momento da empresa, importa o conceito que o empresário quer dar àquela empresa. Então, a partir do momento em que ele vai começar um novo negócio, é fundamental que ele comece com governança. É fundamental que ele comece com algumas regras que definam como vai ser o futuro da empresa, não é? E isso volta um pouquinho para o acordo de sócio e para o protocolo de família e volto também para a questão pessoal dos sócios. É importante que quando o sócio ele entre no negócio, ele esteja com seu patrimônio pessoal isolado daquele negócio. Então, pensar em constituir uma holding patrimonial, por exemplo, ele pode ser em qualquer momento, independente da pessoa ter ou não o negócio. Né? Mas tendo o negócio, ela se torna ainda mais primordial. Porque... Quando você diz isso do patrimônio do sócio não estar ligado à empresa, seria quase como o imóvel do sócio é usado como sede da empresa, por exemplo, ou até uma coisa mais simples? Também, às vezes, eu já vi casos que o sócio deu o apartamento que mora como garantia de uma operação bancária. Ah, tá. Entendi. Né?
Então, às vezes, ele usa o imóvel que é da família para botar o negócio da empresa e não paga o aluguel. Então, por exemplo, você tem uma empresa no lucro real. A empresa no lucro real, você tem um imóvel do dono do negócio. Por que não botar numa holding e fazer um contrato de locação com essa holding, como locaria qualquer terceiro, e usar esse crédito para deduzir de imposto de renda CSLL, de despesa, que é uma despesa operacional, aluguel. Então, esse nível de governança você tem que ter a qualquer momento, seja pequeno, médio ou grande. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que em qualquer momento, mas principalmente no início, as pessoas precisam se preocupar com governança. E a governança, ela vai além da governança corporativa. Ela tem uma governança jurídica que é fundamental para contribuir no dia a dia da empresa. Seja com a família, seja com a empresa, pensando, por exemplo, nesse exemplo que eu dei. Por que não tirar o imóvel, botar numa pessoa jurídica independente e essa pessoa locar esse imóvel à operação dela? Não é verdade? É uma questão legal, uma questão que a lei permite, que faz todo sentido, né? E antes do Sérgio responder, você tem alguma regra de 3, alguma conta de cabeça de, com base no faturamento que sua empresa tem, só de eu melhorar aqui isso em termos de governança, você teria uma economia ou um ganho? Veja, aí a gente tem que olhar muito para a parte tributária. Como o Sérgio falou ali para mim, para o manicômio tributário que a gente tem aqui no Brasil hoje. Então, existem algumas oportunidades, alguns créditos que você pode indicar dentro da lei para a pessoa que não está se aproveitando daquele crédito se aproveitar. Então, não existe uma regra específica. Eu precisava entender caso a caso cada negócio. Tá. E você, Sérgio? Como é que, quando Pets bombou, deu certo, e aí o que você teve que mudar ali que antes não fazia parte dos outros Sérgios nesses outros negócios? De 2002, quando foi fundada a Pets Intermarginal, até 2013, nós abrimos 27 lojas, numa estrutura bastante familiar. Eu cuidava do front do negócio, minha irmã cuidava do back. E uma empresa que naturalmente já estava então aplicando o conhecimento da academia, mas não tinha uma estrutura definida de diretores. Era uma empresa que estava crescendo com muitos generalistas. E com 27 lojas, até para não repetir o erro da anterior, eu falei, olha, o negócio começou a ficar grande, eu já tinha pego uma dívida de 2 vezes o EBITDA para montar a loja. Eu falei, daqui para frente eu vou, no máximo, crescer 2 lojas por ano, e o mercado é muito grande. Aí eu fui Desculpa, essas 27 lojas tinha um gerente para cada loja ou você... gerente para cada loja. E sempre em São Paulo, até aquele momento? Não, já em 2012 a gente montou a primeira loja fora de São Paulo, que foi em Brasília. Tá? E a gente tinha em Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro. Só que você começa a se preocupar com o negócio crescendo, e aí eu pensei numa coisa que eu aprendi, inclusive na MBA, que foi Private Equity. Eu falei, por que eu não procuro um sócio para dar musculatura? E eu pensei 3 coisas: musculatura financeira, profissionalizar a empresa e governança corporativa. Eram os meus 3 objetivos para procurar um sócio. Conversei com mais de 15 fundos de Private Equity, que na época da MBA achava que fundo de Private Equity fosse tudo igual, e descobri que não é bem assim. E não tem fundo melhor ou fundo pior. Tem fundo adequado ou inadequado para o que você quer. Aliás, eu vejo muita relação de empresário com fundo dar errado porque o empresário não entendeu o perfil daquele fundo. Ou vice-versa, o fundo não entendeu o perfil do empresário. E quando não se faz uma boa escolha, a chance de dar errado é enorme. É que nem um casamento isso. E aqui eu tive o privilégio depois de conversar com mais de 15 fundos, ter escolhido um fundo absolutamente aderente ao que eu queria. Foi o fundo Warburg Pincus, o fundo mais antigo de Private Equity dos Estados Unidos, foi fundado em 66. E aí, então, a gente implantou a profissionalização, a governança, deu a musculatura financeira. E eu passei a ser um apaixonado pelo tema governança. Eu já fazia a governança que eu contei lá da adega intuitivamente, mas eu comecei a entender governança estruturalmente. Eu comecei a entender governança em umas dimensões muito bacanas,
de perceber como a governança existe para proteger as pessoas. A governança dá muito mais... Eu, como CEO, a governança ajuda a você ter os limites de atuação do que você tem plena autonomia para fazer e do que você não deve fazer. Né? Do que não deve fazer e, sobretudo, sem comunicar. Uma das coisas mais importantes na governança é a comunicação. É uma coisa que é feita, mas previamente comunicada, pode ser plenamente aceita na governança. Agora, uma coisa que é feita e não é comunicada previamente pode ser um desastre em termos de governança. Então, vou dar um exemplo. Digamos que um fornecedor da Pets seja um parente meu. Isso, em tese, por si só, não é um problema. Não é proibido que um parente meu seja fornecedor da Pets. Agora, passa a ser um problema se eu não conto isso para o conselho. Passa a ser um problema se eu não faço um disclaimer, olha, esse fornecedor é assim, vamos dar visibilidade, vamos jogar o holofote aqui que esse fornecedor é um parente. Quando você faz isso, então governança não é o que é. Governança é o que parece ser. Então, o fato de eu não ter comunicado, mesmo que a relação com aquele fornecedor fosse absolutamente republicana e alguém no conselho descobre que tal fornecedor, na verdade, é um primo meu, é um irmão meu, isso é trágico, inclusive para a relação de confiança. Então, acho que esse é um dos grandes aprendizados que eu fui tendo com o tema de governança. Como a boa comunicação, bem utilizada, ela protege totalmente de aspectos de governança. Uhum. E só para concluir aqui, naturalmente, quando você acumula um determinado patrimônio, você começa a descobrir que você não dorme em 2 camas, que você não almoça 2 vezes, você não janta 2 vezes. Você começa a ter muito mais do que você precisa para ter uma vida muito saudável. E a minha capacidade de aprender é o que define para mim estar vivo, a vontade de aprendizado o tempo todo. Então, eu estou próximo de fechar o meu ciclo como CEO da Pets, né? Vou completar 60 anos agora em março de 26, e ao completar 60 anos e encerrar a carreira de executivo, eu quero me dedicar a um tema que eu já tenho começado a fazer nos últimos 2, 3 anos de forma mais intensa, que é trabalhar por um Brasil melhor. Trabalhar, porque eu realmente acredito que as condições para o varejo, para a indústria brasileira, a gente só vai ter varejos de fato fortes, indústrias fortes, com um país forte. E país forte passa muito por reflexão de grandes temas, né? Infelizmente, eu vejo que o Brasil se assemelha muito mais a um capitalismo de compadrio, que, né, os grupos que têm lobby, que têm pressão, vão tirando vantagens, vão tendo imunidades tributárias, vão tendo as coisas, e para o resto, sobra o resto. E o que depender de mim, eu quero realmente trabalhar em grandes temas, especialmente na esfera tributária, que para mim tem uma causa muito grande, porque sistemas tributários do mundo inteiro servem justamente para exercer um contrapeso ao acúmulo natural do capitalismo. É natural, o capitalismo acumula e é bom. Agora, um bom sistema tributário, ele exerce um contrapeso e gera uma grande contrapartida para a sociedade. Aqui eu diria que a gente tem um bolo tributário de país desenvolvido, mas com uma entrega de país muito inferior ao que se cobra. Então, eu acho que tem um grande desafio na área política e econômica para a gente seguir aqui. Sua participação no Brasil vai ser por meios acadêmicos ou vai para a política? Por nenhum dos dois. Não é nem o meio acadêmico, nem o estar na política. É provocar discussões na sociedade, provocar a política. Uhum. Assim, eu tenho vários questionamentos sobre um monte de coisa. Por exemplo, a Selic, a 15%. Né? Eu não preciso ser economista necessariamente para discutir isso, porque é claro que o conhecimento
técnico, a explicação técnica, por que tem que ser 15%, está entendido. Mas a questão não é essa. A questão é que tem outros temas que a gente precisa resolver que numa visão mais holística. Que é assim, beleza, a gente vai levar a inflação para a meta de 3%, destruindo o varejo. E aí tá todo mundo... Aí destrói emprego, destrói o varejo, e a gente comemora que a inflação chegou a 3%. A gente fez até um episódio recente, um gestor ele veio e falou exatamente sobre a inflação contratada que isso pode causar. Porque como a Selic é 15%, a gente vai atingir a meta da inflação, mas você vai destruir uma quantidade de empresas que você vai afetar a oferta no futuro. Perfeito. Então a falta de oferta vai provocar aumento do preço no futuro. Então é resolver a inflação de curto prazo para criar uma de longo prazo. A isso se chama visão holística. Então quando você tem um presidente de Banco Central que por força legal ele tem como objetivo levar a inflação ao centro da meta, e para isso ele usa o remédio mais ortodoxo que tem, que é a taxa de juros alto, e você já deveria estar desconfiando que esse juros alto persistente não tem todo esse efeito, principalmente quando você não tem uma demanda aquecida que está justificando você ter esses 15 pontos. A provocação mais prática que eu costumo dizer é o seguinte: eu pego para todo mundo que tem dinheiro aplicado e falo o seguinte, olha, e se o Selic caísse numa canetada para 12%? Ou seja, os juros reais caíssem de 10% para 7%. E aí, o que... Não, você tá maluco, o governo gasta a responsabilidade fiscal, toda coisa que os economistas a gente já conhece o discurso. Eu falei, não, eu entendi, mas eu quero saber na prática, a vida real. Caiu, apareceu um louco lá no Banco Central, o Banco Central perdeu a independência, uma decisão política, seja o que for, caiu para 12%. O que você faz com o seu dinheiro? Você vai fazer o quê? Você vai mandar para o exterior? Você vai começar a comprar imóvel? Você vai para o mercado acionário? Ou você vai manter o dinheiro, vai continuar emprestando para o governo, porque 7% de juros reais é maravilhoso ganhar 7% ao ano. Então tem uma sacanagem nessa história. Porque é como se tivesse meio um sequestro desse discurso, fazendo o governo arcar com 10% e criando no final do dia um ciclo vicioso, porque isso vai aumentando o tamanho da dívida pública e assim, é uma explicação em círculo, né? O grande ponto dessa... Até te convido a assistir esse episódio, o Cláudio Andrade, ficou bem legal a análise dele, porque é bem diferente do que o mercado fala. Mas há uma distância muito grande no ponto de sensibilidade da Selic. Porque a Selic hoje de 15 para 12 não vai tirar o cara da renda fixa, não vai trazer o consumo de volta. O cara que tá enforcado a 15 vai ficar enforcado a 12. Sim. Então, e quando você olha para o centro da meta, né? E aí ele fez lá um exercício hipotético, ele falou, bom, então, caso o Banco Central atinja o centro da meta, o juro neutro teria que ir para muito abaixo de 12, de 10, seria um dígito. Sim. E aí o que ele vai fazer? Vai cortar de uma vez só? De 15 para 10? De 15 para 8? Então é esse o questionamento dele sobre a Selic continuar alta. Não, e tem, perdão, só para estender aqui um pouquinho. O 3 foi definido antes da pandemia. A pandemia despejou trilhões de dólares na economia mundial, que gerou, inclusive, uma inflação mundial. Por que com um evento tão importante como a pandemia, por que ninguém até hoje sentou na mesa e falou assim, vamos fazer o seguinte, realmente teve muito dinheiro novo, muita emissão de dinheiro, isso gerou uma pressão inflacionária, vamos passar o centro da meta para 5 e a gente volta a mirar 3 daqui a 5 anos, vamos fazer uma escadinha de 5 até 3 num horizonte de 5 anos, só isso já colocaria os juros no centro da meta. E eu acho muito melhor conviver num país que tenha 5% de inflação e que os juros estejam minimamente decentes do que num país que está perseguindo 3% de inflação, matando todo o varejo. É só você ver as empresas de capital aberto de varejo que estão... Assim, a transferência de recursos que tem do sistema produtivo para o sistema financeiro é sem precedentes. Né? Não dá para... meia dúzia de rentista que está super feliz. Eu sou um deles, porque eu tenho dinheiro aplicado. Eu estou falando na condição de quem é beneficiado com juros altos. A Petz não tem dívida hoje. Ela tem caixa líquida. Então, não estou falando em nome da minha empresa, não estou falando em meu nome pessoal. Estou falando em nome de um Brasil melhor. Não é justo você imaginar
que a gente tenha que cobrar do governo, nas condições atuais, um prêmio de 10% real ao ano para emprestar dinheiro para rolar dívida. Esse é o ponto. Agora, esse debate, a gente até viu esse debate acontecer, né, em relação à mudança, né, do centro da meta, no próprio Market Makers ali, né, mas foi no período de transição de governo também, né, acho que tem algumas causas aí também que levam uma reflexão, que é essa questão de tudo que o Brasil viveu, né, de hiperinflação. Então é um tema muito sensível, né, quando a gente conversa com alguns economistas e inclusive já conversamos com alguns que foram ex-Banco Central e tal, é um tema que, assim, quando começa a ser falado pra gente fazer essa revisão, pra gente olhar isso, todo mundo pede muita cautela, porque o que o Brasil viveu, e você viveu, né, viveu ali o período da década de 80 e 90. 80% ao mês, eu peguei a inflação de 80% ao mês. Mas exige uma... Então, mas por que se pede tanta cautela e ninguém tá com cautela para as empresas que estão quebrando? É isso aí. É o outro lado da moeda, sabe, né? É o outro lado da moeda, sim. Cautela é em todos os sentidos. Vamos ser franco, né? Acho que o grande problema é confiança. E total. quando a gente tem um governo que não tem um compromisso, a compensação do outro lado, né? Vamos cortar os gastos, vamos fazer isso tudo. Porque hoje, o que eu sinto é que se esse governo simplesmente aumenta a meta de inflação, pode ser entendido como abrir espaço para eles gastarem ainda mais. Então, talvez é a falta de confiança também do mercado, de empresários de maneira geral, ao governo atual. E acho que como a gente está perto de um ciclo eleitoral... É que acho que a falta de confiança já está muito bem paga com 7% real, né? Você não precisa, em nome da falta de confiança, querer cobrar 10%. Tem um pouquinho de exagero. Até porque, se você notar, essa taxa de 15%, há pouco tempo atrás, significava 7% de juros reais. Sim. Então, essas manchetes, a cada reunião do Copom que o governo mantém a taxa de juros, na verdade, ela está mantendo nominalmente a taxa de juros. Mas cada vez que a inflação cai e a taxa de juros nominal é mantida, significa que a taxa de juros real está sendo aumentada. Exato. E está sendo aumentada por qual razão? Isso ninguém discute. Agora, tem outro assunto também bem importante, que você até passou um pouco, sobre a questão tributária. E eu até queria falar um pouco sobre o quanto isso impacta o varejo de maneira geral. Já vi você falar em outras ocasiões sobre isso. E até como você vê o futuro, aí olhando especificamente para o seu mercado, né? O quanto que isso impacta o futuro do, vamos dizer, o mercado de pets teve uma evolução muito drástica, né? Se pegar até eu, por exemplo, eu tenho 38 anos, eu tive cachorro a vida inteira. Então, meus primeiros cachorros comiam o resto da comida, dormiam fora de casa. Isso. Hoje eles dormem na minha cama, comem ração melhor que muita comida que eu tenho ali. O tratamento é bem diferente, né? Como é que você vê a tendência desse mercado e até nessa questão tributária, o quanto isso atrapalha até no crescimento dessa indústria? Bom, eu vou dividir essa resposta em duas partes. Primeiro, falando especificamente do mercado pet, tem 3 fatores que não são da macroeconomia, que estão drivando o crescimento do mercado há muitos anos e que provavelmente vão continuar sustentando o crescimento por algumas décadas. Primeiro, o crescimento populacional. A cada levantamento, o número de cães e gatos cresce em relação à população do Brasil. Segundo, humanização do pet. Cada vez mais o pet é tratado como membro da família. No geral, na condição de filho. E na hora que você coloca o pet como filho, você quer dar o melhor alimento, o melhor médico, o melhor brinquedo lá. Então, você qualifica o que você está dando. E o terceiro, e muito interessante, a informação. Tem muita gente, principalmente quando a gente foi para lojas mais periféricas, que não dão o melhor para o seu pet, não é por falta de dinheiro, é por falta de informação. Então, às vezes, você vê aquela marca de ração que aparece na televisão e você está comprando no supermercado, e no supermercado aquela marca é a melhor que tem. Aí você fala, estou dando o melhor para o meu pet. Quando você vai na loja especializada, você descobre que as marcas são daquela marca para cima. E aí você vê que tem marcas que prolongam a vida do seu pet, melhoram a qualidade de vida do pet, e aí você começa a qualificar mais o consumo. Então, isso é o que vai sustentar o crescimento do mercado pet. São 3 fatores muito importantes. Já quando você fala do sistema tributário, aqui me permita dizer que aqui eu preciso falar de uma forma mais estrutural, né? Porque isso atinge o varejo inteiro. O primeiro grande equívoco que eu vejo
Eu acho assim, assim, uma sacanagem mesmo com as pessoas não terem consciência plena disso, que é quando um empresário de varejo fala, não aguento pagar mais tantos impostos. É PIS, é COFINS, é ICMS, é ISS, não dá, é muito imposto que a gente precisa pagar. Isso é uma mentira. E não sou eu que estou dizendo que é uma mentira. Quem disse isso foi o Roberto Campos, o avô do Roberto Campos Neto. De maneira muito lúcida. Ele falou, a empresa paga imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Porque os impostos sobre vendas, a empresa é contratada pelo governo para cobrar de você, cidadão, e recolher para os cofres públicos. Ou seja, quem está pagando esse monte de impostos sobre consumo é a sociedade. E quando a gente fala que os impostos são concentrados sobre o consumo, a gente está falando, na real, que quem é mais prejudicado com isso é o mais pobre. E que é o que menos tem consciência da carga que paga. Então, de maneira metafórica e didática, eu falo o seguinte, você vai nos Estados Unidos, você tem uma lata de cerveja na gôndola do supermercado, tá lá $1. Você vai no caixa, o dólar fala, o operador fala 1,10. Você fala, não, eu vi lá, tá $1. Não, mas 10 centavos é o imposto. Ok, tá bom. Se no Brasil fosse do mesmo jeito, com essa transparência, a latinha de cerveja estaria R$5. Aí você passa no caixa, o caixa vai falar R$10. Você fala, não, é uma lata só. Sim, é R$5 a cerveja, mais R$5 de impostos. Isso provocaria uma revolução. Só que é a verdade, metade do produto são impostos. Então, a gente não vai conseguir construir um país melhor e, portanto, um varejo melhor se a gente não sair dessa lógica de tributar excessivamente consumo e mão de obra. Só para finalizar e concluir aqui, é muito interessante observar que a gente pratica exatamente o inverso da fórmula americana. Nos Estados Unidos, 80% de tudo que é arrecadado vem de imposto sobre herança, imposto sobre a renda e outros impostos. E 20% vem sobre consumo e trabalho. No Brasil, 80% de tudo que é arrecadado vem do consumo e do trabalho. Consumo, trabalho e previdência. E 20% vem de outras bases. Como é que você amanhã vai ser um país melhor fazendo o oposto do que os países melhores fazem? Assim, é imaginar que você está indo na contramão do que o mundo fez para chegar a algum lugar bom. Então, eu sou muito cético, mesmo com a reforma tributária, que infelizmente não tocou nesse assunto, que era um assunto central. A gente precisa urgentemente diminuir impostos sobre consumo e criar outras bases tributáveis. Bom, feito esse preâmbulo sobre o ceticismo com o lado tributário, os problemas da Selic, mas a Petz teve o seu crescimento e acho que o ponto principal, pelo menos no curto prazo, foi a notícia da fusão com a Cobasi. Ainda está em processo pelo CAD, mas queria que você falasse um pouco desse racional. E até um pouco também desse lado simbólico, né, que a Cobasi, querendo ou não, inspirou a Petz. Quando você nem pensava ainda em ter uma pet shop, foi pela dica do gerente da Pedigree que você chegou até a Cobasi, trouxe a primeira loja para a Zona Leste e o resto Tentou é história. ser um franqueado, né? Tentou ser um franqueado e hoje você está nesse processo. Enfim, conta um pouco desse racional, conta um pouco dessa operação, o que é esperado. Sem dúvida. Não, de fato tem um simbolismo grande pelo contexto histórico. 23 anos depois de ter montado a primeira loja, a gente ter sentado numa negociação com a Cobasi. E aqui, se me permitem, acho que até aproveitando a audiência aqui, eu vou contextualizar esse processo no CAD para que todos fiquem na mesma página do que tem acontecido. Nós anunciamos o MOU, quer dizer, a intenção da fusão, em abril de 24, tá?
Em junho de 24, ou em agosto de 24, nós anunciamos o signing da transação, ou seja, ali estava oficializada a intenção da fusão. Em setembro de 24, nós fizemos o pré-protocolo no CAD. Pré-protocolo significa entregamos todos os documentos que nós tínhamos para a fusão, para o CAD aceitar e começar a correr o prazo. O CAD fez um monte de pedidos adicionais de informações de mercado e outras informações que nós não tínhamos disponíveis. E aquilo, ok, a gente foi atrás e começou a levantar um monte de informações e a gente só conseguiu ter o protocolo, esse pré-protocolo, virar um protocolo aceito para correr o prazo em fevereiro de 2025, fevereiro desse ano. E aí começou a correr os famosos 330 dias. Então tem gente que não entende, mas está 1 ano e meio. Não, o prazo máximo do CAD continua sendo 330 dias. O problema é que o CAD só aceitou contar o prazo a partir de fevereiro de 25. E o prazo final, então, se esgota no início de janeiro de 26. Na prática, o CAD entra em recesso dia 20 de dezembro. A última sessão possível para ser julgado o caso é dia 17 de dezembro. Então, já coloco aqui uma informação que a data limite para ter um desfecho isso é 17 de dezembro. Mas vamos lá, voltando só para deixar todo mundo na mesma página. Quando nós fizemos o protocolo no CAD, a gente naturalmente deu a justificativa da fusão e o CAD, a superintendência do CAD começou a analisar o processo. Em tese, analisar como se fosse mais uma fusão de varejo, uma fusão clássica de varejo que necessita de remédios por concentração, etc, etc. Só que aqui a gente está diante de um caso diferente de varejo. Um caso que ambas empresas têm mais de 40% das vendas no digital, onde o digital é muito relevante. Então não dava mais, porque você pode pegar um raio aqui e falar no Brooklyn, no Campo Belo, em Moema, Cobasi e Pets tem 50% desse mercado físico. Ok, só que qualquer consumidor tem 3 mil pet shops, ou muito mais que isso, no online para comprar, morando nesses lugares. Então, essa concentração física, ela não se traduz de forma nenhuma em capacidade de alterar preço. Uhum. E aí a gente teve que desenvolver essa tese. E na fase da superintendência foi a gente procurando colocar que a fusão era para baixar preço. E apareceu um terceiro interessado. Uma empresa do setor, no caso a Pet Love, que se posicionou contra a fusão. Agora, vamos analisar o que foi esse posicionamento contra. O que eles disseram para ser contra a fusão? Eles falaram, o único competidor da Cobasi é a Pets. O único competidor da Pets é a Cobasi. Isso é um duopólio de mercado. Essas duas empresas vão juntar e fazer um monopólio de mercado. E fazendo um monopólio, elas vão subir os preços em 5%, segundo o estudo que eles fizeram. Vai subir em 5% os preços, e isso vai provocar um abandono de animais jamais visto na história do Brasil. As pessoas vão largar os pets porque não vão ter condições de cuidar mais por conta dessa fusão. Isso é a maior tragédia que o setor pet pode ter no Brasil. Isso foi eu estou resumindo aqui, mas você pode rodar, você vai ver que no centro volta para essa premissa. Bom, primeiro assim, né? Essa parece mais uma litigância de associação de consumidores ou associação de uma proteção do bem-estar animal do que de um concorrente. Se o concorrente desconfia que você está juntando para subir preços, ele fica quieto e comemora, porque vai ser a grande chance de ele penetrar mais no mercado e não reclamar no CAD porque protestar que a gente vai juntar para subir preço. Lembrando que na sua adega você começou desse jeito, né? Também com um preço, né? É isso aí. Aí, o que a gente procurou mostrar para a superintendência é que não era nada disso. Na verdade, há um aumento de pressão competitiva, especialmente do marketplace. O marketplace é a digitalização do pequeno. O pequeno ainda tem 50% desse mercado e ele começou a ser viabilizado pelo marketplace. E a gente começou a sofrer uma pressão competitiva sem precedentes, que começou a pressionar a nossa rentabilidade. E por mais que a gente foi cortando custos individualmente, a gente chegou à conclusão que ou a gente funde as empresas para cortar custos de uma maneira mais estruturada, para ter mais capacidade de baixar preços, ou a gente tem uma competição muito mais difícil pela frente.
Esse é o racional da nossa fusão. Depois de muito documento, a superintendência entendeu plenamente nossos argumentos e fez uma aprovação da fusão sem restrições. Porque identificou que, apesar de em algumas praças poder ter algum tipo de concentração, isso não representa nenhuma ameaça ao consumidor, já que não existe barreira entrante e existe o digital fazendo uma sombra de preço. Conclusão da superintendência. E deu 15 dias para alguém se manifestar. Aos 48 do segundo tempo, a Pet Love entrou com um recurso e o caso subiu para o Tribunal do CAD. Isso foi em, acho que agosto, setembro. Foi agosto. E quando subiu para o tribunal, aí começou todo o processo de novo. Os conselheiros, que não é mais a superintendência, acreditando que é um varejo comum, que é um varejo alimentar, e a gente tendo que fazer todo esse caminho de estar explicando para cada conselheiro, cada equipe econômica, cada conselheiro tem o seu gabinete, então você precisa explicar para cada gabinete lá essas coisas. O que a gente tem visto por parte dos conselheiros, a gente tem ido para Brasília, conversado, procurado mostrar. A gente tem visto boa fé dos conselheiros no sentido de realmente ter uma preocupação legítima com o consumidor, uma preocupação, será que eles não estão juntando de fato para aumentar preço? E a gente está conseguindo provas robustas que isso não tem o menor fundamento. E talvez uma das provas mais contundentes que a gente conseguiu, inclusive bem recentemente, foi a sacada de perceber que esse argumento da Pet Love é tão ruim que a gente lembrou que a gente tem lojas em 140 cidades do Brasil, Pets mais Cobase. Sendo que, a grosso modo, 70 cidades a gente tem Pets mais Cobase. E outras 70 cidades, ou é só Pets ou é só Cobase. E o preço praticado em todos esses anos, nas praças que a gente está sozinho ou que a gente tem a concorrência, a gente pratica exatamente o mesmo preço. Então, se fosse minimamente verdade que o único concorrente da Pets é a Cobase e vice-versa, a gente não teria o porquê praticar o mesmo preço. E uma outra maneira de enxergar isso é que o principal fornecedor da Cobase representa cerca de 20% do faturamento deles. O nosso também cerca de 20%. E é o mesmo fornecedor. Aí quando você pega esse fornecedor e o que Pets e Cobase significa para esse fornecedor é de 20% a 25% desse fornecedor. Então é uma prova em conteste que o mercado é muito amplo, que as pessoas compram uma hora na Cobase, outra hora na Pets, elas compram no Mercado Livre, compram na Amazon, compram no Magazine Luiza e compram no Pet Shop da esquina. E essa é a realidade de consumo. E isso que a gente está procurando demonstrar. Então, estamos bastante confiantes pela manutenção da decisão da superintendência, mas isso a gente só vai saber daqui a pouquíssimo tempo, até a data limite de 17 de dezembro, a gente tem o desfecho se haverá ou não haverá fusão. Josu, eu tenho duas perguntas. Tem alguma da pauta que você quer trazer ainda? Não, dessa parte aqui. Duas perguntas que surgiram quase aqui, tudo respondido. Sérgio. A primeira depois que a Pets foi listada, ela chegou a valer mais de 12 bilhões. Hoje ela está valendo 10% disso, mais ou menos. Talvez no dia que a gente está gravando, um pouquinho mais, enfim. Mais 1,9. Como fica a sensação do empreendedor que criou um negócio, tá lá para o longo prazo, tá lá olhando, mas sabe que existe o imediatismo do curto prazo, tem lá todo dia lá no home broker mostrando, você tá errado, ou você tá certo, enfim. O que mudou um pouco no Sérgio depois que a empresa foi listada e acompanhando isso tudo, e até nessa relação com o mercado, enfim. Minha vida é constituída por aprendizados. Eu quis ir para o Private Equity porque eu também queria aprender a ser CEO. Eu vendi para o Private Equity 50% mais uma ação, de forma que o cargo de CEO passou a ser do fundo e, portanto, se eu não fosse um bom CEO, eu nunca tinha tido essa possibilidade de ser demitido por alguém, porque eu sempre era CEO do meu próprio negócio. E aqui com fundo eu passei a ter um cargo que eu poderia efetivamente perder o emprego. Quando foi para abrir capital, eu falei, eu quero aprender a ser CEO de uma companhia pública. E eu vivi o céu e o inferno de companhia pública, né? A empresa foi listada faturando 1,7 bi e foi listada por 5,1 bi.
3 anos de faturamento. Um ano depois, o 1.700 pulou para 2.400, 2.500 de faturamento. E o valuation saiu de 5.100 para 12 bi. Mais de 4 anos de faturamento. Hoje, esse ano, a gente vai faturar uns 4.300 aproximado, e a empresa está valendo 1.900. Menos de meio ano de faturamento. Então, essa gangorra, assim, eu aprendi, acho que, sobretudo, uma coisa sobre bolsa, né? O fundamento da empresa, é claro que tem a sua importância, mas tem uma coisa muito mais importante que o fundamento. É uma coisa chamada fluxo. Se os juros estão exorbitantes, as pessoas pensam 10 vezes antes de pôr dinheiro na bolsa, porque é melhor ter 10% reais garantido ao ano do que arriscar o papel numa bolsa, sobretudo no varejo, que é pressionado pelo varejo. É quase que uma referência circular isso. Então, o varejo é muito castigado no sentido de preço de ação quando os juros estão desse tamanho, até pelo fluxo de caixa descontado, etc, etc. Então, eu aprendi que o importante é você ter as referências corretas. A referência correta minha não é o preço da ação. A referência correta é a saúde da empresa, são os desafios da empresa, que são diferentes. Na pandemia, a gente viveu um boom, não só no Brasil, como em outros mercados pet. O crescimento bombou, cresceu muito nos anos de 2020 e 2021, por conta da quarentena, por conta das pessoas adotarem ou comprarem pet como nunca antes. E depois a gente teve um pouco de ressaca. E hoje está estabilizando o mercado como um todo para a pré-pandemia, né? Ele começa a crescer de forma ritmada novamente. Só que com uma concorrência muito mais agressiva. Isso ajuda a explicar também o preço da ação. A perspectiva que nós tínhamos em 2020 é que, cacete, fez a fusão, você vai dominar o mercado, vai sair comprando todos pequenos, o pequeno vai fechar. Não aconteceu nada disso. Pets mais Cobasi tem 10% do mercado, um pouquinho mais de 10% do mercado, tem muito chão pela frente. Então, e o que está acontecendo nos últimos 2 anos? Pets e Cobasi está crescendo abaixo do mercado. Isso é grave. Super grave, porque assim, essas empresas têm 500 lojas. Então, o que está acontecendo? Aumento da pressão competitiva. Tudo isso aí explica o nosso fundamento da fusão. Assim, vocês sabem muito bem, varejo que não cresce, morre na escala que nós temos. Porque todo ano tem dissídio de funcionários, todo ano o custo de aluguel, custo de luz, custo de água reajusta. Se você não tiver um crescimento, você vai matando a operação. Então a gente tem esse desafio grande de voltar a crescer igual ou acima do mercado, como nós fizemos ao longo de toda a nossa história. E a última pergunta, só posso... Tranquilo, eu ia fazer uma mais fácil depois. Você estudou muito antes de virar fundador da Pets, né? Teve, sei lá, seus aprendizados, aí você foi concomitante. Eu não tive tempo de isso, eu fui estudar. Não, é que você fez a graduação, fez o MBA, você teve todo esse preparatório. Não, mas não foi preparatório, foi de fato concomitante. O ano que eu falei, eu comecei a estudar e eu montei a Pets estudando. Tá. Não, okay. Eu estudava à noite e trabalhava de dia. Mas o ponto é, você trouxe muita teoria para a prática ali, mas tem um episódio na sua história, que foi da primeira loja da Pets, que na inauguração não apareceu ninguém, e você falou, caramba, mais uma... E aí no dia seguinte apareceu o primeiro carro, que era o carro da vigilância, né, que ia te multar. E aí você teve a ideia de chamar, eu não lembro qual era o nome do cara que ia lá no Faustão. Gilberto Miranda com a Tigresa. E aí isso trouxe muito fluxo, e aí as coisas começaram a andar. Exato. Eu queria que você... Esse foi talvez o grande start da Pets, ou teve alguma outra coisa que eu chamo isso um pouco da magia do caos, né? Isso aqui que é aquela coisa que você não aprende nos livros, na academia, na universidade, mas vem aquela ideia que talvez só o empreendedor que sabe que a vida dele depende daquilo, fala, cara, é isso que eu vou fazer, não sei quanto custa, não sei o que vai dar, mas vamos ver o que vai dar. Essa foi a grande sacada, ou teve alguma outra que você fez ao longo da história da Pets que você considera importante? A Pets foi inaugurada dia 17 de agosto de 2002, um sábado. Dia 18 de agosto de 2002, um domingo, à tarde tinha 30 funcionários dentro da loja e não tinha um único carro no estacionamento. Eu sentei na muretinha lá da Marginal e falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Porque eu acabei de sair de uma falência, montei uma coisa,
ferrou. Como é que eu sustento minha família? Gastei o que dava para montar esse negócio aqui, e agora? O que eu faço? Eu não tenho mais uma... Não, isso não pode dar errado. E no dia seguinte veio a história de encontrar o... Então foi um começo, assim, se naquele momento aparecesse alguém, oferecesse alguma coisa para eu cair fora, de verdade eu cairia, porque eu estava muito abalado. Só que assistindo Domingão do Faustão, aí eu vejo um tigre, os artistas entrando dentro da jaula de uma tigresa e tirando foto e fazendo carinho. Falei, cacete, isso está ao vivo. Se fosse perigoso, a Globo não ia permitir. Aí eu entrei em contato com a Globo, ela me deu o contato do Gilberto, contratei ele por 12 apresentações, em 12 domingos consecutivos. E eu fui para eu não tinha dinheiro para fazer Shop Tour, mas eu tinha dinheiro para fazer Liquida Mix, que era um concorrente que custava 1/3 do Shop Tour. E eu fui não para anunciar preço. Eu mesmo fazia a gravação. Alô, mamãe, atenção, papai. Esse final de semana, venha a Pet Center Marginal para tirar uma foto do lado de um tigre de verdade. Continue comprando na sua pet shop, continue indo no seu veterinário. Você não precisa comprar nada, não paga estacionamento, mas venha conhecer um tigre de verdade. E eu fiz isso imaginando que a Zona Leste e Norte de São Paulo poderia ir até a loja. Só que a gente levou gente da cidade inteira, da Baixada Santista, do interior. No dia mesmo eu não fazia movimento, porque ficava tão lotado o negócio que as pessoas não conseguiam comprar. Mas elas começaram a voltar na segunda, na terça, na quarta, e o negócio começou a rampar. E, assim, rampou numa progressão geométrica. Teve alguma outra história dessa, assim, ou essa foi a maior? Não, essa acho que foi aquele ponto de virada, não sei se seria outra, mas aí eu comecei, eu sempre, como animador de festas, eu sempre gostei desse varejo e entretenimento. Uhum. Eu ficava no final de semana, nos primeiros finais de semana, e eu gosto de animação, eu gosto de matemática. E eu, na minha cabeça, eu falei, pô, qual a chance de eu jogar 3 dados e a soma dá 15, 16, 17 ou 18. Fui no Excel lá, fiz, eu vi que dava 3, algumas coisas de por cento lá, 3,5% a chance disso acontecer. Eu mandei comprar 3 dados de pano, aí eu ficava no final de semana com o microfone. Atenção, hoje é seu dia de sorte. Tá vendo essa casinha que você está vendo? Põe a casinha no carrinho. Põe o colchonete no carrinho, põe essa roupinha que você está querendo comprar, põe no carrinho. Sabe por quê? Porque você vai passar no caixa, vai pagar a sua compra e vai vir aqui comigo, vai jogar 3 dados para o alto. Se a soma der 15, 16, 17 ou 18, a compra é de graça. Porra. A cada 30 clientes um ganhava. E quando ganhava, a gente jogava confete, tocava buzina. E a festa era a loja era uma grande festa. Eu me divertia no final de semana, ao invés de ser um gestor clássico, tinha gerente a loja, e eu ficava com o microfone, além de fazer esses anúncios, fazendo perguntas de conhecimentos gerais e dando prêmios. Eu cheguei a fazer lá o show do Serjão, que era e dava um televisor, né, o último modelo, passava a tarde inteira, 4, 5 horas, com 50 clientes, respondendo perguntas de conhecimentos gerais. Então, eu acho que é isso. É um conjunto, mas, sem dúvida nenhuma, a Tigresa foi acho que o fator que, em termos de geração de público, foi o mais impactante. Pô, se o Faustão ouvir essa entrevista aí, vai pedir um stake ali da empresa, ele só pela ajuda que ele deu. Não que ele precise, né? Sérgio, estamos chegando aqui nos finalmente já, né? Você acha que nesse momento que você está já de vida e de momentos de empresa também, partindo aí daqui a pouco para o momento que você não vai estar mais no lugar de CEO, né? O que você olha para a empresa hoje, para a companhia, para tudo que você vê que você construiu? Você enxerga esse seu DNA lá dentro? Você olhar para a empresa, olhar o começo disso tudo que você passou, a construção que você teve, implementação de governança e tal. Como que você olha hoje a empresa para saber que tem minha marca aqui, realmente fui eu que construí isso? Isso é relativamente fácil ver. Hoje a empresa ela tem rodado praticamente sem a minha presença formal, porque você tem vice-presidentes, tem os diretores, tem
toda a estrutura de gestão da companhia. E quando você vai em eventos que a empresa tem, ou em fatos que acontecem na relação com o consumidor, você vê que o DNA está inteirinho colocado. Eu briguei muito, por exemplo, para colocar uma ouvidoria em 2003. Eu coloquei quando tinha uma loja. Tinha uma loja, eu falei, não, precisa ter ouvidor, porque eu quero alguém que ouça o cliente sem fazer parte da estrutura hierárquica. Alguém que seja independente, que reporte direto a mim. Até hoje tem essa questão da ouvidoria, que é uma coisa até rara entre empresas. Saque, obviamente, é normal, mas o saque é para cumprir obrigações legais. Ouvidor é para aquele caso a caso, aquele caso que não foi resolvido pelos meios tradicionais. Então, quando eu vejo o respeito que a empresa procura ter com o cliente, essa cultura de cumprimentar seres humanos e não crachás, a questão de, antes de implantar processos, pensar se esses processos estão beneficiando ou não a jornada do consumidor, eu vejo que realmente o DNA, os valores que eu costumo dizer, estão absolutamente permeados da empresa. E um grande aprendizado que eu tive por ocasião da entrada do fundo foi entender que cada subordinado meu, eu tinha que ter uma profunda admiração por ele. Portanto, eu precisava contratar pessoas muito melhores que eu, na respectiva área do que eu atuava. Eu não podia olhar para uma diretora de RH e falar, pô, se eu tivesse no lugar dela, eu faria melhor. Ou para um financeiro, pô, se eu tivesse no lugar desse CFO, eu faria melhor. Então, eu sou um generalista. O CEO tem que ser generalista. O CEO tem que ter uma noção de tudo um pouco. O CEO é especialista em ser generalista. É especialista em, de tudo, ter uma visão não profunda. Agora, se você que reconhece que não tem uma visão profunda sobre um tema, contrata um cara que é para ter a visão profunda e você entende que faria melhor, alguma coisa tem que estar errada, né? Então, foi através desse processo que eu fui trocando alguns diretores e há alguns anos já estabilizei a equipe, uma equipe que eu tenho profunda admiração e que tem tocado a equipe com maestria. E para o ano que vem, eu estou com um grande desafio e extremamente motivado. Do mesmo jeito que eu quis aprender a ser CEO, agora eu quero aprender a ser um grande presidente de conselho. Porque são outras funções, é outro aprendizado, são outras questões, mas, sobretudo, ligadas ao tema aqui do Ramiro, governança. Eu quero ser, como presidente de conselho, o fiel escudeiro da governança da companhia. Aproveitando que o Sérgio falou do nosso amigo Ramiro aí, Ramiro, dá uma perspectiva para quem está escutando a gente, que está construindo um negócio, ou já tem um negócio, uma empresa familiar. Qual que é a importância de olhar realmente com atenção esses aspectos que você comentou hoje aqui, pensando no legado, né? A gente está aqui gravando hoje com a nossa parceira, que é a Legend, né? Pensando na construção mesmo de um legado futuro. Eu acho que, às vezes, o que acontece é que a pessoa só passa a olhar para isso quando acontece um problema, né? Verdade. Mas como é que faz para a pessoa antecipar isso e realmente perceber a importância disso para ela poder perenizar o negócio dela? Eu acho que planejamento. O planejamento de um empresário ele é fundamental. Por exemplo, o exemplo que o Sérgio deu aqui, que ele botou a ouvidoria quando só tinha uma loja. Isso é planejar a governança. Né? Ainda com uma única loja, no início do negócio, ele implementou uma ferramenta de governança importante, que é a ouvidoria, que vai muito além do canal de denúncia. Então, um bom acordo de sócio, cláusulas discutidas e tratadas entre os sócios e entre as famílias e entre os membros da família, elas são de fundamental importância para a perenidade da empresa. Transparência, um ponto que o Sérgio colocou aqui, é fundamental. Até pegando o exemplo que o Sérgio deu, de um parente, por exemplo, poder ser fornecedor da empresa, eu participei de um caso em que a empresa, no acordo de sócio, permitia que os parentes fossem prestadores de serviço ou fornecedores da empresa e obrigava os executivos a chegar a uma proposta que aquele parente ele vendia um determinado produto, se chegasse um produto similar, tinha que oferecer a esse parente e esse parente cobria a proposta. Então, isso foi um caso real de uma determinada empresa que a gente fez esse pacto e que entrou também no regulamento interno da empresa, que é outro instrumento, que é o regimento interno da empresa. Tá? Como também eu participei de casos que o acordo de sócio veda que os parentes de primeiro, segundo, terceiro grau, eles sejam fornecedores, prestadores de serviço ou funcionários da empresa. Então, não existe uma receita. Existe aquele olhar de cada empresa e de cada família. Como é que eu vou formar a minha governança? Agora, que a governança
e até na fala de Sérgio aqui, por várias vezes ele falou de governança. A governança é fundamental para a perenidade de uma empresa, eu não tenho dúvida disso. A governança corporativa, do meu lado, a governança jurídica, que é onde a gente entra elaborando os instrumentos que são fundamentais para isso. Um bom planejamento sucessório também é fundamental para uma empresa familiar, não é? Então, um planejamento sucessório, ainda que cuide da vida privada dos membros da família, ele é de fundamental importância para o negócio, não é? Porque além de proteger o patrimônio, você define a sua sucessão dentro do negócio. Então, eu acho que passa por aí. E se me permite, só muito bem apontado aqui pelo Ramiro essas questões, mas naturalmente gera uma reflexão de como às vezes a sociedade é muito pendular. Então, 30 anos atrás, uma pessoa não era promovida num cargo por conta da sua cor, ou por conta da sua opção sexual, ou por conta do gênero. Aí, às vezes, para se compensar isso, tenta-se fazer o contrário, né? Se promover por conta da cor, se promover por conta da opção sexual, ou se promover pelo gênero, que para mim é um erro igual. Quando, na verdade, você não deveria nem prejudicar, nem favorecer. Você deveria tratar de forma absolutamente neutra uma situação qualquer de diversidade. Quando você fala de governança, aqui, para mim, se aplica o mesmo conceito. Uma empresa que não tem governança nenhuma pode tudo. Só que o contrário de pode tudo, muitas vezes é o pode nada. Então, é justo alguém da família ter um emprego só porque é da família? Não. Mas é justo alguém que é da família e que tem a competência para ocupar o cargo não poder ocupar o cargo só porque é membro da família? É o erro igual, é a outra face da mesma moeda. Então, equilíbrio é você não penalizar alguém que é membro da família para ser fornecedor, para ser funcionário, e nem premiar. É ter um tratamento de equidade, a pessoa vai concorrer, se ela tiver competência, ela vai fornecer, se ela tiver competência, ela vai trabalhar, e isso forma o conceito de uma empresa profissionalizada, o que não significa não ter familiares na empresa. As pessoas confundem que uma empresa profissionalizada é uma empresa sem familiares. De forma nenhuma. Empresa profissionalizada é que o critério de promoção não é laço de sangue. O critério de promoção é competência. Isso aí. Isso é empresa profissionalizada. E, aliás, há estudos que as empresas de melhor performance para os acionistas são as empresas que têm familiares no comando. Mas tem familiares de forma profissionalizada. Porque qual é o problema? Perdão. Quando você promove por laço de sangue, você tem que pensar no resto da empresa. Você fala assim, eu nunca vou chegar a algum lugar nessa empresa porque eu não sou parente. É o que a gente chama de Founders Mindset. A gente gosta muito de investir em empresas no Market Makers, no nosso fundo de ações, ou empresas de família, ou que o executivo, o dono, tem essa mentalidade de fundador. Perfeito. Josué, podemos acabar? Eu pensei em fazer um mini ping-pong, já que a gente não ensaiou. Acho que ainda vai ter umas perguntinhas aqui do pessoal que está no café, mas... Então, só 3 perguntinhas aí do ping-pong. Um livro, uma música e um convidado que vocês sugerem para o Market Makers. Então, só uma sugestão de livro, uma música que marca a vida de vocês e um convidado. O livro... Vai ser esse aqui? O Rei do Dinheiro. Ganhei um presentão aqui. Vou ter que... Daniel Schumann. Eu já tô com um advogado, então vou fazer uma piada aqui que eu falo, vou ter que cometer um crime para ler tudo que eu tô lendo, que eu levo pra prisão, porque é o único jeito de ficar lendo tanto, mas esse livro é um livraço. Esse livro é um livraço, conta a história de imigrantes judeus, alemães, que chegaram nos Estados Unidos e criaram grandes corporações no mercado financeiro, a exemplo do Lehman Brothers, do Goldman Sachs, da família Seligman. Uhum. É um livro delicioso de ler. Uma música, a My Way. My Way. Pô, essa música eu acho que é uma das mais recomendadas. Né? Como essa música marca as pessoas. E a terceira pergunta? Um convidado que você gostaria de ver aqui. Tô vendo ele aqui na minha frente, mas fora ele, André Esteves. Ah, esse aí, você e a torcida do Palmeiras tá louca pra... Mas isso aí uma hora vai vir, hein, André? Tá chegando a hora. E você? Uma música, um livro e um convidado que você gostaria de ver aqui. Bom, livro... Eu li um livro
com 20 e poucos anos de idade, que é um livro escrito na década de 50 ou 60, mas que é um dos grandes best-sellers mundiais, que influenciou bastante em algumas observações que eu tive no comportamento das pessoas. O livro é do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Grande. Esse é um grande clássico e que, naturalmente, tem gente que lê e não se identifica com nada, mas eu tive uma profunda identificação sobre relações humanas, sobre alguns cuidados que a gente tem que ter na comunicação e que, desde os 20 e tantos anos, permearam a maneira, sobretudo, de eu me comunicar. Legal. Música... Bom, eu sou apaixonado desde criança por um cantor chamado Roberto Carlos. Absolutamente apaixonado por ele. E tenho mais de 50 músicas que eu amo dele, especialmente músicas entre 70 e 80. Mas eu vou poder indicar uma música romântica, mas eu vou indicar uma música de lema de vida para mim, que é a música Emoções, que tem um trecho lá que é a minha cara. Que é assim, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Então, acho que é uma música legal. Como Já esteve com o rei? Ainda não tive esse... É uma das frustrações. Então abre a porta. Não, mas, sem dúvida nenhuma, teria um enorme prazer em conhecê-lo pessoalmente. E um convidado, o Roberto Carlos. Excelente. Aí, ó, já faz aí. Traga ele e se quiser fazer dobradinha. Aí você senta do lado do amigo, o Roberto Carlos senta aí. Sensacional. Vamos tentar um especial final de ano? Já faz o show lá na sequência. Já. A gente pode ir num dos cruzeiros que ele vai, né? Pode ser. Ele não tem como fugir, né? No cruzeiro fica mais fácil. Bom, desse jeito a gente encerra esse papo. Vai ter umas perguntas aqui. Lembrando que para fazer o download do livro que o Ramiro tá disponibilizando aí gratuitamente, é só clicar no link da descrição aí que você vai fazer o download lá. É um excelente livro. E já viu, né, que se você tem uma empresa familiar, você já deveria estar com isso em mente, mas... Pelo menos começando a olhar isso, né? Começando a pensar nisso. Mas valeu demais, Sérgio, Ramiro, muito obrigado. Obrigado. E agora vamos abrir para as perguntas, mas valeu você que acompanhou até o final esse episódio. Até a próxima e tchau.